Olá, bom dia, bom dia. Começando hoje, nessa sexta-feira, Thanks God Everyday, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um dia, uma oportunidade, né, de elevar nosso coração ao alto e falar das coisas que realmente importam. Nós vamos agora dar uma passeada, né, por Efésios, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia com alegria, hein, Merinha? Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revertir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do demônio. Porque não lutamos contra carne e sangue. Vamos reforçar, vamos deixar em negrito isso aí, né? Bom dia, todo mundo que está chegando. Porque não lutamos contra carne e sangue, contra pessoas, né? Mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos. Se nós entendermos isso, né? Nossa vida seria mais frutífera e nossa vida seria mais tranquila, por incrível que pareça, né? Porque a luta certa traz a vitória, a luta errada traz cansaço. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira lutando uma luta errada. Isso acontece muito. Quando nós erramos o alvo. Nós estamos falando aqui essa semana sobre a faxina. Essa semana foi a semana da faxina, né? E muitas vezes nós passamos a vida fazendo a faxina do bom ar. Vocês conhecem o bom ar? Bom ar, ou então qualquer um outro semelhante, né? Bom dia, todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos, né? Bom ar, aquele cheirinho, né? Então, muitas vezes tem alguma coisa podre. Imagina a situação, você vai fazer uma faxina na sua casa e alguém esqueceu debaixo de alguma coisa lá, escondidinho lá, uma comida que ficou azeda. Tá podre e tá sentindo o cheiro de podre no ar. Ou então o vaso sanitário entupiu e tá cheio lá, né, de coisas, né, e tá fedendo, tá um cheiro horrível na casa inteira. Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos, meninos. Mas aí, ao invés de tirar a comida que tá podre do lugar e jogar fora e lavar esse prato, lavar isso, ou jogar fora tudo para resolver rápido isso aí, tirou o que tá podre e resolveu. Mandou consertar o vaso sanitário e aí a descarga funcionou, foi embora, pronto. Ao invés de fazer isso, nós podemos só jogar um bom ar, jogar um cheirinho no ar. Como vai ficar isso, né? Então o apartamento inteiro tá com um cheiro ruim, a casa tá fedida, né? Do que tá podre, do que tá ruim, do que tem que ser jogar fora. Mas ao invés de jogar fora, eu resolvo jogar um cheirinho no ar. E o que vai acontecer? No momento que eu jogo o cheirinho, tá tudo resolvido. Resolvi o problema, tá tudo certo. Olha que cheiro bom de lavanda, cheiro bom de coisa boa, né? De coisa limpa. Bom dia, quem tá chegando, seja bem-vindo. Mas na verdade, rapidamente o cheiro vai embora e volta o cheiro que tá na casa mesmo, tá no apartamento, que é do que tá podre. Então errar o alvo significa que nós estamos gastando energia contra o alvo errado. E nós não vamos ter o que nós queremos, que é a solução do problema. Não vai acontecer porque eu errei o alvo. Então, assim como nós podemos fazer isso num apartamento, numa casa que nós vamos limpar, nós fazemos muito isso na nossa vida. Nós erramos o alvo e passamos uma vida cansados, frustrados, não alcançamos nosso objetivo e podemos passar a vida inteira reclamando ou falando mal das pessoas, né? Então, quando nós falamos fulano me sacaneou, fulano me traiu, fulano me não sei o que, fulano me roubou, todas as coisas que acontecem na nossa vida adulta, normalmente, quase sempre, está respondendo ao bloqueio que nós temos na infância. Isso é muito sério, porque se nós não resolvemos o que nós precisamos resolver, nós vamos passar a vida inteira nessa luta. E a palavra falou, Efésios 6, né? Não é contra homens de carne. Ah, meu marido isso, minha esposa não sei o que, meu filho não sei o que, meu patrão não sei o que. E aí tem um monte de pessoas, nós podemos fazer uma lista de pessoas que estão nos sacaneando, que estão nos humilhando, que não estão nos entendendo. E nós temos uma lista de pessoas e aí nós estamos errando o alvo. Porque quem é o alvo então?
O alvo, como a palavra mesmo de Deus diz, é uma luta que começou às vezes muito antes do nosso nascimento. Começou bloqueando os nossos pais, de repente bloqueando os nossos avós, que bloquearam os nossos pais, que nos bloquearam, e nós buscamos, olha que louco, nós buscamos então na adolescência, na vida adulta, nós buscamos pessoas que vão dando o certificado de ok para os nossos bloqueios. Vamos colocar um exemplo então para nós, para a gente entender melhor o que é isso, né? Então muitas vezes o que nós fazemos? Por exemplo, a gente escolhe um companheiro, um marido, um namorado, alguém, escolhe ali uma pessoa que é justamente o que a gente quer inconscientemente, que essa pessoa ela continue nos deixando no bloqueio para dizer, tá vendo como eu disse? Homem não presta. Homem não presta, aí, ó, eu tenho um dedo podre, homem não presta. Então mais uma, tá aí a prova aí, ó, tá me traindo, tá me humilhando, tá me batendo, né? Então, é interessante, por exemplo, pessoas que tem bloqueio de paternidade. Então viram os pais brigando muito, às vezes o pai batia na mãe, o pai espancava a mãe, o pai espancava a criança. Essa criança tem bloqueio de paternidade. O que ela escolhe na fase adulta dela? Ela vai escolher namorados agressivos, namorados às vezes com muita bebida, esposo desse jeito, e justifica, é como se dentro dela ela falasse, tá vendo? Eu não te falei? Nenhum homem presta. Mas o problema dela é o marido atual? Não, o problema dela é o pai, é o bloqueio de paternidade. Para que isso dê certo, o inimigo das nossas vidas, né, bloqueia às vezes 2 gerações antes de você chegar, para que você seja bloqueado. Então ele sabe, ele olha para você, o inimigo de Deus, né? Ele olha, ele sabe quem você é, ele sabe o que você veio fazer no mundo, ele sabe da sua missão, do seu propósito. Então o que ele faz? Ele bloqueia você na infância para que você não faça aquilo que você nasceu para fazer, que você não seja aquilo que você nasceu para ser, que você não tenha os resultados para inspirar pessoas como você nasceu para ter. E aí ele bloqueia lá de repente o avô, que bloqueou o pai te bloqueou, e você vai seguindo pela vida buscando outras pessoas para certificar de que você estava certa. Nesse caso, homem não presta, né? Mas pode acontecer também em relação, por exemplo, à sexualidade. Então, pessoas que não têm uma vida sexual feliz, plena, dentro do casamento, por exemplo, mas na verdade foi abusado sexualmente lá na infância. Então, o inimigo bloqueou antes um homem, ou de repente uma mulher, né, que tem abuso de mulher também, viu gente? A gente fala sempre de homem, na verdade não tem isso não. Então, bloqueou um ser humano lá atrás. Esse ser humano abusou de uma criança, ele já tinha sido bloqueado. Ele bloqueia então a criança através do abuso sexual infantil. Essa criança, ela cresce buscando pessoas, relacionamentos que vão dar certificado de tá tudo ok. Realmente, homem não presta, mulher não presta, gente não presta, prefiro, né? Então aí vai dando esse certificado pela vida inteira. E aí esse adulto vai começar a lutar contra pessoas. Não, porque esse marido, essa esposa, essa pessoa, esse chefe, e não presta, não isso, não aquilo. E enquanto eu estou dando toda essa munição contra essa pessoa que está fazendo alguma coisa ruim comigo, eu estou perdendo a guerra. Porque a guerra, na verdade, é para dentro. Eu vou validando, isso, essa é a palavra, perfeito, Nádia, obrigada, é isso mesmo. Eu vou validando o meu bloqueio através dessas pessoas que vão passando pela minha vida. Só que inconscientemente eu busquei essas pessoas, vamos dizer, erradas, para validar o meu bloqueio. E eu posso passar uma vida inteira perdendo a guerra, perdendo as batalhas e consequentemente perdendo a guerra, né? Então é hora de nós pararmos de errar o alvo. A palavra de Deus diz, não é contra homens de carne e sangue que tem de lutar. Então não é essa pessoa que você pensa que é seu problema, não é essa pessoa. Eu sei que quando a gente está vivendo um problema muito grave, a gente queria, na verdade, ver essa pessoa se ferrar, né? Ou tá presa, ou então teve que pagar pelo prejuízo, ou então me perdeu, agora chora, enfim, a gente fica desejando um monte de coisas para essa pessoa que no momento traz para nós. Mas na verdade essa pessoa só está validando o bloqueio que nós temos desde a infância. Então não adianta lutar contra homens de carne e sangue.
ou nós olhamos para dentro e descobrimos o que tem que ser resolvido, ou então nós não vamos avançar e nós não vamos ser tudo aquilo que Deus nos fez para ser. Bloqueio de religiosidade, todos os bloqueios é a mesma coisa, mas de religiosidade também é bem assim, né? Então um avô bloqueado na religiosidade, cheio de regras, cheio de vai pro inferno, não sei o que, aquelas conversas, né? Se você não seguir minha regra, que a religiosidade é isso, né? Siga as minhas regras e você vai pro céu. É muito doido isso, né? Aí então, quais são as minhas regras? Cabelo é assim, roupa é assim, comportamento é assim, minhas regras. Siga as minhas regras e eu vou abrir a porta para você entrar no céu, né? Então isso aí é o bloqueio de religiosidade. E aí nós vamos viver uma vida inteira nesse bloqueio, mas na verdade quem estava bloqueado? O pastor estava bloqueado, o pai estava bloqueado, o pai estava bloqueado, a mãe estava bloqueada, o avô estava bloqueado, e aí naturalmente, claro, estou eu aqui bloqueado num bloqueio de religiosidade. E o bloqueio de religiosidade, então, eu vou atraindo pessoas para justificar e para validar esse meu bloqueio. E aí eu vou para as religiões, né, que combinam com os meus bloqueios, eu vou conviver com pessoas que combinam com os meus bloqueios, e eu vou cada vez mais. Qual é o problema, o grande problema do bloqueio de religiosidade? É chocante, mas o bloqueio de religiosidade me afasta de Deus. Ué, André, mas Deus não está na religião? Eu acho que Ele está dentro de você, né? Ele está dentro de mim. Então aí eu busco na religião afastar de Deus, porque é isso que o bloqueio de religiosidade nos faz. E quando eu consigo me livrar, eu consigo resolver meu bloqueio de religiosidade, eu vou entender que eu encontro com Deus quando eu fecho a porta do meu quarto, está na palavra de Deus. Eu fecho a porta do meu quarto e no secreto eu encontro com Deus. E então tudo isso é para me afastar de Deus. Então as pessoas com mais bloqueios de religiosidade são as pessoas que mais não têm intimidade com Deus, né? E aí isso pode virar uma bola de neve, que é uma vida inteira, e eu vou buscando mais pessoas para validar o meu bloqueio, e eu posso sim perder a guerra, perdendo tantas lutas, tantas batalhas, e eu posso no final perder a guerra, morrer sem conhecer a Deus, sendo religiosa. E por aí todos os outros bloqueios, né? Escassez, a mesma coisa, né? Pai escasso, avô escasso, eu fui bloqueada na escassez, aí automaticamente eu busco o sócio que me rouba, a pessoa que endeusa, né, a pobreza, né? Eu fui muito nisso, né? Eu convivi muito com pessoas, né, que dava beleza à pobreza, né? Pobreza, não existe virtude na pobreza, mas tem alguns lugares que você aprende que é bonito ser pobre, que o pobre herda o reino dos céus, e assim vai reforçando, vai validando o bloqueio, na verdade, que foi construído lá na infância. Então, ou nós fazemos essa faxina de verdade, ou não, nós não vamos alcançar a vida plena que nós buscamos. Nós vamos ter que decidir. Ou nós olhamos para dentro, ou nós encontramos lá dentro o que realmente tem sentido, o que é realmente verdadeiro, qual é o mau cheiro que tem, ou eu vou passar minha vida inteira nessa luta, essa luta perdida já, que é lutar contra as pessoas. Então, o que nós queremos? O que dá conforto para nós? Lutar contra as pessoas e ver que essa pessoa, ela se ferrou. Ela fez isso comigo e ela se ferrou. E aí dentro das próprias religiões a gente vê isso, né? Deus vai justificar no sentido de que vai ferrar essa pessoa, Deus vai te levantar e vai derrubar a outra pessoa. Até dentro das religiões a gente encontra esse tipo de comportamento e de discurso falido, discurso do inimigo. E na verdade a única luta que tem sentido é a luta que não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que te bloquearam e me bloquearam lá na infância. Quanto mais eu luto essa luta, mais Deus me dá armas para vencer essa luta. E não importa se a pessoa que me traiu, se ela me roubou, se ela me abandonou, se ela me humilhou, não importa, para minha cura, não importa o que acontece com essa pessoa. Porque o que vai acontecer com ela?Ela está lutando com os bloqueios dela, ela que resolva os problemas dela. Se ela precisou me trair, se ela precisou me roubar, se ela precisou me humilhar, ela tem os problemas dela que são diferentes dos meus. E ver que ela se ferrou, em nada vai me ajudar a me livrar dos meus bloqueios, a ser curado dos meus bloqueios.
Então a única viagem que tem sentido, a única viagem que tem sentido é a viagem para dentro. É a única viagem que tem sentido, é o leste lerrar. É quando eu tenho coragem de entrar para dentro, eu tenho coragem de ver o que está podre aqui dentro. Eu tenho coragem de entender quais são os sinais que eu estou recebendo. Uma doença me traz um sinal, uma traição me traz um sinal, tudo me traz um sinal. Gente, uma intolerância a um produto me traz um sinal. Tudo me traz sinal. Deus está me dando sinais o tempo todo de onde é que eu estou perdendo a minha luta e até a minha guerra. E aí eu tenho que estar atento para isso. Mas todas as vezes, o que o inimigo de Deus quer? Que eu erre o alvo. Que eu fique com raiva do fulano, que eu fique com raiva da cicrana, que eu fale mal dela, que eu junte com você, nós vamos falar mal dessa pessoa, que essa pessoa não presta. Todas as vezes que eu faço isso, o inimigo dá risada, porque na verdade nós estamos errando o alvo. E eu não vou acertar o alvo mirando o alvo errado. Então todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou perdendo. Então eu tenho que largar disso, e é um esforço que eu faço. E isso é um esforço. Porque às vezes vem a raiva, vem a ira, vem às vezes até um certo ódio quando alguém faz alguma coisa muito ruim com a gente. E aí a gente vai pra cima, porque a gente quer essa guerra. A gente quer lutar essa. Mas todas as vezes que eu vou pra lá, tem alguém rindo e fala, deu tudo certo, de novo ele errou o alvo, de novo ela errou a pessoa. Então quando eu volto pra lá, eu estou dando as costas pra cá. E a única viagem que tem sentido é pra dentro. Eu descobri por que eu atraio pessoas que fazem isso comigo. Por que eu atraio situações onde eu estou sempre perdendo? Por que eu atraio lugares que eu não me sinto à vontade? Por que eu estou atraindo pessoas tão parecidas e a minha história está se repetindo dia após dia, ano após ano? Nós estamos chegando agora no final do ano e tudo que nós desejamos é um ano diferente. Mas se não fizer essa viagem para dentro, esquece, esse ano diferente ele não vai acontecer. 2022 vai ser repetindo as histórias de 2021, como pode ter acontecido de 2021 ter repetido as histórias, ou não, né, de 2020. Uma pandemia dessa vem trazer um alerta. A angústia que eu sinto me traz um alerta. A necessidade de comer ou de beber em excesso me traz um alerta. E eu tenho que estar atento para esses sinais. Quanto mais atento eu tiver para esses sinais, mais eu vou evoluir, porque eu vou encontrar os meus bloqueios. Eu fiz, e vou deixar aqui na descrição daqui, eu fiz uma meditação. Não é a única, lógico que não, né? É só uma do meu coração para o seu coração, uma meditação da criança interior. Ela chama Mentalização da Criança e Seus Bloqueios. Muitos de vocês já viram, eu sei disso, alguns ainda não, mas a criança que está aqui dentro de você, ela tem todas as respostas, ela sabe onde você foi bloqueado. Não imagina que foi na adolescência, esquece de achar que foi na vida adulta, é lá na criança, foi a criança que foi bloqueada. Esse adulto que você está com raiva aí, ele está só validando o que você viveu na infância. Então volta na criança e pergunta, ela tem as respostas, a criança tem a resposta. Então ou você vai nessa que eu fiz lá, a mentalização, vou deixar o nome aqui, tá no YouTube, ou você procura lá, ou então você procura uma outra, mas e só pensa nisso, a minha criança interior, ela sabe onde eu fiquei presa, ela sabe onde eu perdi as primeiras lutas e por que eu estou repetindo e perdendo lutas hoje. Então faça isso, mas não faça uma vez. Esse ano de 2021 eu tirei para resolver muitas questões. Eu fiquei livre de mais de 10 bloqueios, chocante, né? Eu fiquei livre de mais de 10 bloqueios. E isso você também precisa fazer na sua vida, todos nós precisamos fazer na nossa vida. E aí tem que ir descobrindo, bloqueio de sexualidade, vamos resolver. Bloqueio de inferioridade, vamos resolver. Bloqueio de paternidade, vamos resolver. Bloqueio de escassez, vamos resolver. Bloqueio de religiosidade, vamos resolver. Bloqueio de não merecimento, vamos resolver. A lista é grande, gente, não pensa que a lista é pequena não, porque a lista é grande. Mas aí o que importa não é quantos que eu preciso resolver, é porque eu vou começar no primeiro, eu vou começar a faxina. Uma casa tem muitos quartos, um apartamento tem muitos quartos, tem às vezes uma área, tem uma cozinha grande, tem muitos armários, tem muita coisa para fazer uma faxina. Mas se eu ficar desanimado porque a casa é grande, o apartamento tem muitas coisas, eu não vou fazer essa faxina. E eu vou correr o risco de querer jogar um cheirinho, um bom ar. E isso vai trazer para mim só frustração, porque o ar ele vai embora com o cheirinho e eu fico com a podridão, eu fico com as questões não resolvidas. Então esse final de semana, pega essa tarefa para fazer e tudo que você for lembrando, vai listando quais
quais são os bloqueios que você acredita que você precisa trabalhar. Coloque isso diante de Deus, porque se você quer se curar, se você quer melhorar, se você quer acessar a vida plena, você não tem noção. Muito mais Deus, que é só amor, que Ele olha para mim e para você e fala, vamos lá, vamos acelerar esse negócio, eu tenho uma vida maravilhosa para você, mas você precisa aceitar o leste lerrar. Vamos para dentro e depois nós vamos para fora. Muito obrigada pela sua companhia, beijo no seu coração e até segunda-feira no Thanks God Every Day.